Aqueles que têm me ouvido pregar e ensinar, sabem que eu defendo com grande convicção a ideia de que tudo o nosso Deus faz com um propósito. Vou repetir, aqueles que têm me ouvido pregar e ensinar, sabem que eu defendo com toda a convicção do meu coração que tudo o meu Deus faz com um propósito. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque essa minha convicção me faz ter a certeza de que Jesus visitou a casa de Simão Pedro, seu discípulo, com um propósito. Ele não visitou aquela casa por acaso. Ele não visitou porque aquela casa era a única casa que ele ainda não tinha visitado antes. Eu creio que ele visitou aquela casa com propósito. Assim como está escrito em João capítulo 4, versículo 4, que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ele diz, tinha que acontecer, era preciso que acontecesse, era inegociável que ele tinha que de fato acontecer. Por que tinha que acontecer? Porque havia uma mulher pecadora que precisava ser alcançada pelo amor de Deus. Jesus disse, era necessário que ele atravessasse a província e chegasse até Samaria. Havia um propósito envolvido. Da mesma forma, eu creio também que era necessário visitar a casa de Simão Pedro. Queridos, Lucas, o médico, ele nos diz o seguinte: ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta. É isso que ele diz, a sogra de Simão, ela estava enferma com febre muito alta. Mesmo Lucas, o autor do evangelho, ele sendo um médico, ele não nos fala a causa desta febre. Ele apenas diz que era uma febre muito alta. E queridos, segundo a medicina, uma febre ela pode ser causada por vírus, ou por bactérias, ou por insolação, ou por condições inflamatórias, ou por desidratação, ou por tumor maligno. Existem várias causas que podem levar alguém a ter uma febre nesse nível em que a sogra de Pedro se encontrava. Mas me ouça algo que eu quero lhe dizer: independente da causa daquela febre, independente do que estava causando aquela febre, em Lucas 4,39, a parte A, está escrito: inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e ele a deixou. Independente daquilo que estava causando, porque por trás de um sintoma tem uma causa. Então Jesus, ao repreender, ele lida tanto com o sintoma quanto com a causa. Ele repreende e manda embora aquela febre. Jesus curou a sogra de Pedro, amém? Repreendeu a febre e esta a deixou. Diga assim comigo: repreendeu a febre e esta a deixou. Dá para você perceber que Jesus não tinha problema com sogra. Não é que ele não era casado, né, gente? Ele não tinha problema com sogra. E ele vai e cura a sogra de Pedro. Tem tanta brincadeira sobre sogra, né? Eu ouvi falar que uma vez uma família foi para Israel conhecer Jerusalém. Foi o esposo, a esposa, os filhos, e ele decidiu levar a sogra junto. Foi todo mundo para Israel. E lá estiveram alguns dias, e naqueles dias que eles estiveram lá, a sogra adoeceu. Ela adoeceu e foi uma situação bem difícil mesmo, e ela acabou falecendo lá. E aí então o genro disse: olha, não, nós vamos fazer todos os procedimentos legais para a gente levar o corpo dela para sepultar lá no Brasil. E a filha, mesmo se compadecendo, sentindo muita dor no coração, disse: não, vamos sepultar aqui mesmo, porque vai ser muito gasto, vai dar muito trabalho. Disse: não, vamos levar ela para o Brasil, para a gente sepultar lá. Disse: não, bebê, vai ter muito gasto, vamos sepultar aqui. E ficaram naquela insistência, e ela perguntou: mas meu bem, por que você está insistindo tanto para a gente levar ela para o Brasil? Ele disse: não, é porque eu ouvi falar de uma história que aqui sepultaram um morto e ele ressuscitou. É só para quebrar o gelo, gente. Tá bom?
Jesus curou a sogra de Pedro, amém, glória a Deus. Eu tenho uma sogra e eu lhe falo do fundo do coração, ela diz que eu sou filho e ao mesmo tempo ela diz que eu sou pastor dela. É uma aliança muito preciosa que nós temos. Eu sei que assim muitos outros têm esse nível de aliança também, amém? Mas eu quero entrar numa parte aqui que eu considero muito importante. Escute, por que Jesus curou a sogra de Pedro? Eu quero lhe dar pelo menos 3 razões bíblicas para que isso pudesse ter acontecido. Por que Jesus curou a sogra de Pedro? Primeira razão, preste atenção nisso, por causa da intercessão. Primeira razão, por causa da intercessão. O texto nos diz: e rogaram-lhe por ela. Alguém pediu a Jesus em favor da sogra de Pedro. O texto não diz que foi Pedro ou João, ou que foi a filha dela. O texto não diz quem foi, mas aqui está no plural. Então foi mais de uma pessoa que pediu a Jesus em favor dela, que pediu a cura dela. Queridos, quando eu chego nesse ponto de falar sobre a questão da intercessão, preste atenção. Intercessão significa se colocar no lugar de outra pessoa e pleitear a sua causa como se fosse sua própria. É a pessoa se colocar naquele lugar como se ela fosse a pessoa necessitada e tivesse querendo alcançar aquele milagre. A pessoa se coloca a tal ponto para buscar aquilo até alcançar. É se colocar entre Deus e a pessoa, tomando o seu lugar, sentindo sua necessidade de tal maneira que luta até que a vitória chegue para aquele em favor de quem nós estamos intercedendo. Este que é o verdadeiro significado da intercessão. É se colocar de fato neste lugar. Agora preste atenção, a intercessão diante de Deus, ela é tão importante e poderosa que, preste atenção nesses pontos aqui, a intercessão é tão importante e poderosa diante de Deus que está escrito: os filhos de Israel rogaram a Samuel dizendo: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. Só para você ter uma ideia, o poder que tem a intercessão, ele diz: rogue ao Senhor em favor dos teus servos, para que a gente não venha a morrer. Eles acreditavam que Samuel podia se colocar entre eles e Deus, para que a morte não os alcançasse. Ele acreditava nisso. A intercessão, ela é tão importante e poderosa, que Samuel disse aos filhos de Israel: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Terceiro, a intercessão é tão importante e poderosa, que olha o que está escrito: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Resultado, Deus enviou o anjo e libertou ele da prisão de uma forma milagrosa. Número 4, a intercessão é tão importante e poderosa que está escrito: o próprio Deus disse aos amigos de Jó: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Vocês estão me acompanhando aí, gente? Estão me acompanhando? Continuando, a oração, a intercessão, ela é tão poderosa que olha o que está escrito: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que Deus está dizendo: olha, eu quero salvar a todos, mas eu escolhi usar um meio para alcançá-los: a intercessão do meu povo. Intercedam, porque isto é bom e agradável diante do Senhor, o qual deseja que, propósito envolvido, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, eu estou lhe falando do poder que a intercessão tem. Ouça, se você está pagando um preço de oração intercessória em favor de alguém, o meu conselho é: não pare. Não pare. Continue.
Porque escute uma coisa que eu vou lhe dizer com convicção. Algumas coisas de muito ruim ainda não aconteceram com algumas pessoas. É porque tem algumas que decidiram se colocar na brecha em favor delas ao Senhor. Eu não estou brincando não, eu estou lhe falando sério e vou repetir. Algumas coisas tão ruins ainda não aconteceram com algumas pessoas. É porque Deus tem levantado alguns para se colocar na brecha em favor delas. Ele está pagando um preço de oração intercessória. Por isso eu lhe peço, em nome de Jesus, não pare de interceder, porque a resposta virá. Deus atende ao apelo dos intercessores. Deus atende. Segunda razão porque Jesus curou a sogra de Pedro. A primeira foi por causa da intercessão. Pessoas se colocaram na brecha. Segunda razão porque ele curou, porque ele veio para curar os enfermos. Vou repetir, Jesus veio para curar os enfermos. Perdão, você não me ouviu. Jesus veio para curar os enfermos. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou alguns dos que estavam doentes. Está certo o texto? Quantos ele curou? E curou todos os que estavam doentes. Aí alguém pode perguntar: por que, pastor, que ele fez isso? Foi para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso por mim e por você. E Deus usa o profeta Isaías para confirmar isso. Vou já compartilhar mais algo aqui. Mas Deus usa Pedro na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 24, para nos dizer o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fortes sarados. Por suas chagas fortes sarados. Então me ouça isso aqui. Me ouça com a mão levantada, por favor. Ouça quando uma libertação acontece, quando uma cura acontece, ou quando um milagre acontece, e alguém pergunta: pastor, por que isso aconteceu? Foi para se cumprir o que o profeta Isaías profetizou da parte do Senhor. Certamente ele levou sobre si. Então, se ele já levou, está só se manifestando o que já aconteceu lá na cruz do Calvário. Amém? Está se manifestando no presente o que ele fez lá no passado. Certamente ele levou sobre si, e nós colhemos hoje os frutos do penoso trabalho de sua alma. Nós colhemos hoje os frutos daquilo que ele fez por nós. O Senhor usou o mesmo profeta Isaías para dizer: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. No Salmo 103, versículo 7 está escrito, eu não tenho bem certeza se é o 7, mas está escrito assim: enviou-lhes a sua palavra e os curou e os sarou daquilo que lhes era mortal. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. E é tão tremendo que ele diz que ela só vai voltar para ele depois que se cumpriu o propósito. Depois que se cumpriu o propósito. Amém, queridos? Digam assim comigo: ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Amém, queridos? Pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pagou o preço por mim. Ele pagou o preço por você. Em nome de Jesus. Terceira razão porque Jesus curou a sogra de Pedro. Primeira razão, me ajude aí. Primeira razão, por causa da intercessão. Segunda razão, porque ele veio para curar os enfermos. Terceira razão, escute, porque ela era uma serva.
Vou repetir: Jesus curou a sogra de Pedro porque ela era uma serva. Eu falo serva no sentido original da palavra. Ele a curou porque ela era uma serva. Preste atenção aqui. Porque Jesus curou e cura os verdadeiros servos? Primeiro, porque Ele não aguenta vê-los impossibilitados de servir. Você sabe o que é alguém querer servir, mas não pode? Eu vou curá-lo, porque ele me glorifica me servindo. Ele me glorifica com os dons e talentos que eu tenho dado para ele. Porque Jesus curou e cura os verdadeiros servos, porque o Rei Jesus precisa de filhos com um coração de servo. Porque Jesus curou e cura os verdadeiros servos. Ouça, porque os verdadeiros servos, estando curados, sempre estarão disponíveis para servir. Não existe um verdadeiro servo curado que não ande com um avental. E o verdadeiro servo, ele não precisa que alguém mande. Ele sabe o que tem que fazer e ele faz. Que a essência dele está no coração dele. Ele aprendeu isso com o mestre dele. Ele aprendeu isso com o Senhor dele. O que significa a palavra servir? Tem dois significados. É diaconeu e a outra é diáconos. Que significa ser um servo, atendente, doméstico, servir, atender, oferecer comida e bebida para os convidados, ministrar, isto é, fornecer alimento necessários para a vida. Servir ou servo é alguém que executa os pedidos de outro, é o servo de um rei, é alguém que exerce a função de um bom garçom. O servo é um verdadeiro garçom. É alguém que dobra aquela toalhinha aqui, coloca a bandeja. Eu estou para servir. Eu sou um verdadeiro servo. Eu estou para servir, porque eu aprendi a servir com o meu Senhor. Olha o que está escrito em Mateus 27, 55. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Elas eram seguidoras, eram discípulas, mas havia um propósito. Nós queremos servir o nosso mestre. Nós queremos ser úteis para o nosso mestre. Escute, quando Deus ele se refere a alguns homens da Bíblia, que eu vou mencionar bem rápido, são só 3 exemplos que eu quero lhe dar aqui. O Senhor se referia a Moisés, o libertador e legislador de Israel. Ele disse: o meu servo Moisés. Quando Deus se referiu a Davi, o guerreiro, o rei de Israel, ele disse: o meu servo Davi. Quando Deus se referiu a Jesus Cristo, usando o profeta Isaías para profetizar, ele disse: o meu servo. Então escute, os grandes homens de Deus, que abriram o mar vermelho, que viram Deus face a face no monte, que são o homem de Deus, a mulher de Deus, Deus diz: são meus servos. Meus servos. Servos. Alguém que aprendeu a servir, alguém que aprendeu a ser útil. Ouça, a enfermidade na vida da sogra de Pedro estava impedindo dela servir ao Senhor e aos homens. A prova do que eu estou dizendo é que está escrito, ouça, ao ser curada, está escrito logo, ou imediatamente, ou instantaneamente, ela se levantou e passou a servi-lo. A enfermidade estava travando aquela mulher, impedindo dela ser útil no reino. A prova é que está escrito, ao ser curada, ela logo, imediatamente, instantaneamente se levanta e começa a servir, porque isso está no coração dela. Ela começa a servir imediatamente. E eu quero fechar isso aqui dizendo, porque eu estou apressando e fazendo isso aqui de propósito, eu creio que nesta noite
Jesus, ele vai soltar amarras dos verdadeiros servos. Jesus vai desfazer aquilo que nos impede de viver o propósito dele. Jesus, ele vai nos visitar de uma forma gloriosa, e que a manifestação da presença dele vai manifestar curas, milagres. Eu vou pedir que você faça uma coisa, eu vou pedir que você fique de pé. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor. Você vai fazer uma coisa. Se você conhece alguém, não é por você, porque por você a gente vai já orar aqui agora. Preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Se você conhece alguém que está precisando da sua intercessão, lembra que rogaram a ele em favor dela. Nós vamos orar por alguém que está precisando de intercessão agora. Amém? Nós vamos nos colocar na brecha em favor de pessoas que estão precisando de nossas orações agora. Amém, queridos? Então eu quero que você faça isso comigo. Levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. Se você tiver liberdade, sentir liberdade, eu quero que você, se você sentir liberdade de mencionar o nome da pessoa, mencione. Se não, não tem problema, mas eu quero que você se coloque na brecha. Lembre-se, a oração intercessória, ela tem um poder muito grande. Eu lhe dei várias provas disso aqui na Bíblia. Então eu quero que você faça isso agora.